bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais uma aula e eu tenho aqui para vocês, no dia 26/5/2020, ou seja, no mês de maio, uma atividade de ciências que está lá em PDF para vocês, tá bom? Você vai pegar essa atividade, é uma atividade avaliativa que é muito importante que você faça e você seja bastante sincero. Então eu vou estar explicando aqui para vocês algumas dessas atividades e fazendo uma revisão do conteúdo para você não ter dificuldade ao fazer, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui que está no quadro, tudo aquilo que está na atividade, a gente já fez em sala, a gente já estudou, então a gente só está revendo algumas coisas, tá bom? Olha só então uma revisão e uma exposição dessa atividade em PDF que está para vocês fazerem. Olha só, a questão número 1 tem um poema lá para vocês analisarem. Professora, poema em ciências? Gente, poema, textos, a gente trabalha em todas as disciplinas. Isso ajuda a gente a melhorar a nossa interpretação. Olha só, o nome do poema é As Quatro Estações, ó. É bem pertinente ao assunto que a gente está estudando, que é o quê? As quatro estações. Quais são as quatro estações, pessoal? Primavera, verão, outono e inverno. Nós temos 4 estações. Então a gente tem que saber quais são as principais características das estações do ano. Lembrando que no nosso país isso não é muito definido. Às vezes no inverno faz calor, às vezes no verão chove bastante, então nem sempre é bem definido. Mas se a gente observar, a gente consegue sim identificar cada estação no nosso país. Olha só. Esse poema, ele foi escrito por Olavo Bilac e você vai ler nesse poema para você responder a questão A, B, C e D. Então, você interpretando esse poema, você já vai ter facilidade de responder todas essas questões aqui, porque todas essas questões é só uma análise desse poema que eu passei para vocês, tá bom? Olha só, gente, lembrando, o que é um poema? Poema é um texto escrito em forma de versos. O que são versos? Versos são cada linha do poema. Agora, o que é estrofe? Estrofe é cada montinho de linhas. Por exemplo, 3, 4 linhas corresponde a uma estrofe. Dá um espacinho. Mais 3, 4 linhas corresponde a uma outra estrofe. Todas essas estrofes, essas linhas eu chamo de verso. No poema, eu tenho rimas. O que são rimas, pessoal? Rimas são palavras que elas são parecidas. Por exemplo, horizonte, monte. E essas palavras parecidas, geralmente, elas são sempre usadas em poemas. Sempre quando a gente vai fazer um poema, a gente coloca o uso de rimas. Então, olha só, tem uma questão que eu pedi para vocês retirarem todas as rimas que tem no poema. Então, você vai fazer como eu fiz aqui, ó. Horizonte rima com monte. E assim sucessivamente. Você vai retirar todas essas palavrinhas que estão lá no texto, que rima, e coloca lá na atividade. Lembrando que o poema, ele está citando duas estações. Ele não está falando das 4, mas ele dá a entender quais são as outras 4. Então, ele está falando aqui, ó, só um minutinho aqui. Ele está falando de 2 estações. Você vai ter que ler e entender quais são essas 2 estações que o poema está trazendo, tá bom? E vai faltar 3. Se for a primavera e o inverno que está falando, vai faltar essas 2 aqui. Se for essas 2 que o poema está falando, vai faltar essas 2 aqui. Então, isso aqui é bem importante para você responder uma das questões que está lá na sua atividade, tá bom? Olha só, então. Primavera, nós vamos ter o quê? O aparecimento de bastante flores, onde tudo fica florido. Alguns dizem que a primavera é a estação mais bonita que tem. O verão é o período do quê? Do calor, é o período das praias, né? Muitas pessoas gostam de ir à praia no calor. O outono é quando as folhas secam e essas folhas elas caem, né? E para o surgimento de outras novas folhas, tá bom? E o inverno, que geralmente é o quê? A estação do frio. Lembrando, cada estação dessa
tá bom? Olha só, na número 2, a gente vai passar para os movimentos de rotação e translação. Nós temos a Terra, não temos, gente? E a Terra, ela gira constantemente, ela não está parada, ela está sempre girando. Ou ela gira em torno dela mesma, ou então ela gira em torno do Sol. E esses movimentos a gente chama de rotação e translação. E para você responder as questões A, B e C da número 2, é importante que a gente relembre o que é rotação e o que é translação. Olha só, eu coloquei aqui um exemplo, aqui como se fosse a Terra, certo? Esses pontilhados aqui, ó, é para representar o contorno que a Terra está fazendo em torno dela mesma. A Terra é como se fosse um peão, só porque ele gira mais lentamente. Esse peão fica sempre girando em torno dele mesmo. E ao mesmo tempo que ele gira em torno dele mesmo, ele gira em torno do Sol. Esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma, ó, a Terra gira em torno de si própria, recebe o nome de rotação. Esse movimento, ele demora 24 horas para se concluir. Então a Terra ela demora 24 horas para girar em torno dela mesma. E nessas 24 horas nós vamos ter os dias e as noites. Então o que origina os dias e as noites? Quais são as características desse movimento de rotação? São os dias e as noites, né? Então demora 24 horas para a Terra concluir esse movimento de rotação, tá bom? Olha só. Então agora vamos ver um pouquinho o que é a translação. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Vamos supor que aqui seja o Sol e aqui seja a Terra. Esse pontilhado é o contorno que a Terra está fazendo em volta do Sol. Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, a gente dá o nome de translação. O que é translação? Quanto tempo a Terra demora para fazer isso, gente? Rotação, ela demora só 24 horas e origina os dias e as noites. Translação vai demorar 365 ou 366 dias, ou seja, um ano. A Terra demora um ano para girar, para completar uma volta completa em torno do Sol, tá bom? Então, olha só. E esse movimento, ele origina as estações do ano. Lembra quando eu falei para vocês que nós temos 12 meses? E nesses 12 meses nós vamos ter 4 estações? Então vai ser esse movimento aqui, ó, que vai originar as estações do ano. Como assim, professora? Gente, a Terra ela é esférica, ela é redonda. Então, o momento que um lado está virado para o Sol, o outro está afastado. Então, naquela região que está mais afastada, possivelmente vai ser inverno e assim sucessivamente. À medida que ela vai girando, essas estações vão mudando em determinadas regiões que estão viradas para o Sol, tá bom? Então, só recapitulando. Rotação, movimento que a Terra faz em torno dela mesma, demora 24 horas para fazer isso e ela origina os dias e as noites. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento demora cerca de um ano e ele origina as estações do ano. É interessante você não confundir, tá bom? Olha só, na número 3 tem uma questão de marcar V ou F. Você não vai marcar X, gente. Você vai marcar V ou F. V se for verdadeiro e F se for falso, tá bom? É isso que está nessa questão, é tudo isso aqui que a gente está falando. Então, ao você ler, tentar interpretar direitinho, entender, com certeza você vai conseguir dizer se é verdadeiro ou falso, tá bom? Pessoal, a número 4. Na número 4, a gente vai estudar as camadas da Terra. A Terra é como se fosse uma cebola. A gente vai tirando as cascas da cebola e vai aparecendo uma outra camada. A Terra é dessa forma. É como se ela fosse uma representação de uma cebola. Nós temos 3 principais camadas. Nós temos a crosta terrestre, que é essa região aqui, ó, por fora da Terra. Aqui é como se eu tivesse pegado a Terra, né, e feito uma abertura nela aqui para a gente compreender melhor
quais as camadas da Terra. Então, olha só, aqui eu vou ter a crosta, que é onde os seres vivos vivem, tanto plantas, animais, seres humanos, né? E tem uma grande quantidade de água nessa região aqui também. O manto, que seria no interior da Terra, é onde tem águas em maior profundidade, é onde tem muita quantidade de pedras, muita quantidade de rochas. E por fim, nós temos o núcleo. E nesse núcleo é extremamente quente aqui nessa região. Geralmente é aqui que se concentra o magma. E esses magmas vão originar os vulcões. Então o que acontece? Quando esquenta aqui, esses vulcões eles entram em erupção. E aqui é como se tivesse uma abertura. E aí as larvas desse vulcão vão sair, né, pela superfície da Terra. Tá? Então não esquecer. Crosta é uma camada da Terra, núcleo, né, é o centro da Terra, como se fosse lá no centro. E o manto, que é a camada que liga até a crosta até o núcleo, tá bom? Olha só, na número 5, para a gente entender, vamos relembrar um pouquinho o que é a atmosfera. Eu fiz um outro desenho aqui para vocês. Aqui nessa parte de dentro, nós vamos ter a Terra. Aqui em volta da Terra existe uma camada que não tem como a gente ver a olho nu, a gente não percebe a existência dessa camada, a gente não vê, a gente só sente. Essa camada é uma camada de ar que envolve a Terra. Dentro dessa camada aqui, ó, existem vários gases. Existem o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, e todos esses gases são importantes para a vida na Terra. Então, todos esses gases são de extrema importância. Então, se não tivesse essa camada de ar que envolve a Terra, não seria possível a existência da vida na Terra. Então, o que é a atmosfera? É uma camada de gases, né, ou de ar que envolve a Terra. E isso propicia a vida na Terra, tá bom? Bom, pessoal, basicamente o nosso conteúdo é sobre isso daqui. São 5 questões na prova, algumas têm A, B, C e D, mas tem todos os subsídios aí para vocês estarem fazendo essa atividade. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha no livro, né, no livro de ciências, dá uma retomada nesses conteúdos que eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.